Quando a gente lê a sinopse de Uma Vida e Tanto, da Emily Henry, não tem como não pensar em Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Mas será que a Emily Henry fez uma boa escolha ao se aproximar de uma história que é tão querida dos leitores? Esse era um dos livros que eu estava mais empolgada para ler em 2025. Eu falei sobre ele no meu vídeo de 12 livros para ler em 2025, do desafio que eu tô fazendo. Falei sobre ele nos lançamentos mais esperados do ano. Enfim, muita expectativa, né? E vocês sabem que quando eu tenho muita expectativa, corre-se o risco de também se decepcionar. E eu tava com muito medo de me decepcionar com esse livro. Por quê? Porque no ano passado eu li o Nem Te Conto se tornou o favorito da autora, e logo em seguida não, depois de um tempinho, eu li O Lugar Feliz, que era o livro que faltava pra eu ler essa coleção dela de livros de comédia romântica. E O Lugar Feliz eu não gostei. Todas as duas resenhas estão aqui no canal se vocês quiserem conferir. Então eu tava assim, será que ela vai continuar evoluindo e esse novo livro vai seguir mais ou menos na base de Nem Te Conto, ou vai ser assim uma coisa meio Lugar Feliz? Tava um pouco em dúvida assim do que ia ser, principalmente porque ela tava usando na questão de se aproximar muito de uma história já bastante conhecida de um público que é muito parecido com o público dela. Então, expectativas foram criadas, mas também a gente fica um pouco com o pé atrás do que será que vai acontecer nessa história. O livro vai ter como protagonista a Alice, que ela é uma jornalista que sonha em publicar assim, uma obra de muito sucesso e tal. Ela trabalha numa revista, só que ela quer publicar um livro. E por muito tempo ela ficou atrás da Margaret Ives, que é uma herdeira, uma socialite assim que foi muito famosa, mas ela sumiu do mapa e ninguém sabia onde ela estava. Então, ela indo atrás das pistas e tal, ela conseguiu chegar no paradeiro desta mulher, e essa mulher pegou e convidou ela para ir até o lugar que ela estava, porque ela quer escrever uma biografia dela. Ela quer, enfim, contar a verdade, a sua versão dos fatos sobre o que realmente aconteceu na vida dela. Só que quando a Alice chega lá, ela percebe que ela não está sozinha. E tem um outro jornalista lá, um jornalista muito famoso, que acabou de ganhar o prêmio Pulitzer, justamente com uma biografia. E daí ela descobre que ela vai passar um mês competindo com ele por essa vaga de trabalho, digamos assim. A Margaret vai fazer entrevistas alternadas com cada um. Depois de um mês, ela vai decidir quem de fato vai escrever a história dela. Então, no primeiro momento, a Alice fica super apreensiva, porque, afinal, ele acabou de ganhar um prêmio Pulitzer, ele já sabe o que ele tá fazendo, ele escreveu e publicou um livro de muito sucesso, que foi muito elogiado, e ele também tá ali para esse trabalho, né? O que ela vai ter que fazer, quais são as chances dela de ganhar essa oportunidade de escrever a história da Margaret. E ao mesmo tempo, eles vão acabar se envolvendo, né? Só que tem um problema, eles escrevem um acordo de confidencialidade em que a Margaret vai contar as coisas nas entrevistas, mas eles não podem falar nada sobre ela, nenhuma informação que eles ouvirem dela, eles podem trocar entre si. Num primeiro momento, a gente acha que eles vão competir de verdade, né? Eu iniciei a leitura achando que a gente finalmente ia ter um livro de, pelo menos de rivais, assim, né, da Emily. Só que a Emily é uma romântica incurável e ela não consegue escrever casais que têm algum tipo de competição, algum tipo de rivalidade por muito tempo. Ela já vai logo para esse momento que os dois começam a se envolver e se apaixonar. Então, se você tá esperando que seja um livro de rivalidade, de competição, teria potencial para isso, mas a Emily Henry, mais uma vez, não conseguiu fazer isso. Assim, no início a gente tem assim um pequeno distanciamento entre os dois, mas não dura muito tempo, tá? Então é um livro, na verdade, de romance que demora pra acontecer, porque vai ter um certo porém de por que eles não podem ficar juntos. Mas não vai ser de rivais, não vai ser de inimigos, nem nada do tipo, por mais que eles estejam de fato competindo por essa oportunidade, por escrever ou não a biografia dessa mulher. O livro, quando a gente fica sabendo, né, a gente lembra de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que Os Sete Maridos de Evelyn Hugo também é uma jornalista que vai entrevistar uma mulher muito famosa, que no caso é uma atriz muito famosa de Hollywood. Assim como também tem um livro da Nora Roberts que se chama Mentiras Genuínas, publicado há muito mais tempo, que também tem um plot parecido, é uma jornalista que vai escrever a biografia dessa mulher que é muito famosa. Enfim, todas elas não têm um meio que elas querem finalmente contar a verdade e expor alguns segredos sobre as coisas, né? E nisso também vai ter. Só que aqui a protagonista de fato é a Alice, tá? É a Alice, a gente tem bastante oportunidade
dela vivendo os próprios dilemas, seja conhecendo o rapaz, seja falando sobre a sua família, falando sobre como é a vida romântica dela, como ela pensa e reflete sobre as coisas da Margaret. Então, a protagonista é ela. E a gente tem momentos alternados em que a gente tem uma pequena visão do que a Margaret está contando para ela, e essa é uma parte bem mais enxuta, digamos assim. Inclusive, foi uma parte que eu fiquei muito curiosa para saber mais. Eu queria, na verdade, que junto com esse livro também lançasse a biografia, né? As entrevistas dela que ela deu para os dois, porque é muito interessante a história dela. Se tivesse um livro só sobre a Margaret Ives, eu acho que seria muito legal, porque é realmente muito legal a história dela. Tem várias camadas, assim, ela começa a contar a história lá no começo da família dela até chegar na parte dela, então a gente vai se envolvendo com isso. Só que é de uma maneira muito mais sutil e é de fato como se a gente tivesse só uma narração, a gente não se envolve tanto com os personagens, afinal são muitos personagens na família dela, a gente não se envolve tanto, mas eu fico curiosa por saber o que está acontecendo, né? Eu quero saber a verdade, por mais que não tenha. Que é diferente do que acontece em Evelyn Hugo. Evelyn Hugo é sobre a Evelyn Hugo, a protagonista é a Evelyn Hugo. Tem a Monique que tá ali entrevistando ela, mas a protagonista é a Evelyn Hugo. Nesse caso, a protagonista não, a protagonista é a Alice, como ela vai se envolver e como ela vai contar essa história também e os paralelos com a própria vida dela. No começo eu ficava um pouco agoniada, porque a parte da Alice vivendo a vida dela é Emily Henry completamente, assim. Então é comédia romântica, é divertido, ela é super carismática, então tem momentos que ela vai refletir sobre a própria vida, que vai ser um pouco, né, um pouco mais um draminha, assim, mas é estilo Emily Henry de contar essas histórias. A gente vai... É um livro dela, não é um livro Taylor Jenkins Reid, tá? Então ela assume a sua própria personalidade contando um livro dessa forma. Mas vai ser alternado com a história da Margaret, que é mais carregada no drama. Por mais que a gente não se aprofunde nisso, é mais carregado no drama. Então é como, durante a história, é como se a gente estivesse lendo duas histórias diferentes. Eu estranhei bastante, porque é como se eu não conseguisse me envolver exatamente com as histórias, assim. A gente entra numa história e depois vai pra outra. São tons diferentes. E eu achava que isso ia complicar quando eu fechasse a história, quando tivesse o final e tal. E não foi bem assim. Na verdade, quando veio o final me surpreendeu bastante de como a história se resolveu. Não é algo muito surpreendente, tá? O que ela vai... É bem clichê tudo que acontece no livro. Mas eu acho que a Emily Henry conseguiu trabalhar muito bem os clichês nesse livro. Como a gente não esperava certas coisas dela, mesmo que fosse um clichê, na hora que aconteceu, pra mim foi muito... Cara, faz sentido, eu olho pra trás, cara, aconteceu isso, isso e aquilo, realmente faz sentido chegar até aqui. Porque tem histórias que às vezes vai contar pra gente e vai tirar uma solução do nada, que a gente não tava esperando, obviamente, porque em nenhum momento a gente viu isso chegando, e daí vai tirar uma resolução do nada, a gente vai pensar, putz, só pra resolver e tentar surpreender o leitor, né? Mas quando a gente olha pra trás, a gente não vê pista disso. Um personagem que surgiu do nada, um acontecimento que nunca chegou perto de ser revelado em nenhum momento, nenhuma pista, nem nada. No caso de Uma Vida e Tanto, não, a gente tem a resolução do porquê as coisas acontecem, e a gente olha pra trás e a gente pensa, é por isso que fez isso, é por isso que esse personagem agiu assim, é isso que acontece e tal. Então foi muito, muito legal. O livro que eu achava que ia dar 4 estrelas, eu acabei dando 5 estrelas, porque eu gostei dessa resolução. Mas o que bateu o martelo pra mim, essa foi uma história 5 estrelas, foi muito pessoal. Porque assim, gente, tem uma parte, e daí não é sobre a resolução do livro, nada. É uma parte sobre a Alice, sobre a protagonista. Tem uma conversa muito específica dela com a mãe. Gente, depois disso eu chorei tanto. Não é um livro triste, tá? Tem acontecimentos tristes, mas a Emily Henry nunca se aprofunda muito nesse sentido, assim, de tentar fazer a gente chorar ou alguma coisa do tipo. Mas essa conversa bateu tanto em mim. Gente, eu chorei tanto. Eu não esperava chorar com o livro da Emily Henry, tá? Mas eu chorei tanto. E daí eu fiz o diário de leitura, né? Porque esse é um dos livros, dos 12 livros pra ler em 2025. Em todos eles eu tô fazendo um diário de leitura pros membros. Daí eu fiz um diário de leitura e, gente, no último vídeo eu chorei horrores falando de novo. Porque daí eu expliquei tudo, fiz a relação do que aconteceu no livro com, enfim, por que eu chorei e tal. Gente, eu chorei tanto. E só de lembrar, assim, me dá um negócio porque... me tocou muito. As protagonistas da Emily Henry, várias delas pensam muitas coisas em comum comigo, não exatamente sobre o que acontece na vida delas,
mas tem pensamentos em comum e dúvidas e reflexões e tal. E essa bateu bastante comigo. Então, assim, quando eu terminei o livro, não tem como. Depois do que esse livro me fez passar, eu não tenho como dar menos. Não tenho como dar 4 estrelas. Eu tenho que dar 5 estrelas pra esse livro. Eu acho que não passou nem de conto, tá? Nem de conto ainda continua sendo o favoritinho, assim, eu acho que é mais no geral. Mas esse livro eu também gostei muito. Eu gostei muito, muito, muito. Eu tava com medo do que a Emily ia tentar fazer. Essa coisa de lembrar muito o Taylor Jenkins Reid. Mas ela não tentou imitar, tá? Eu acho que, na verdade, esses 3 livros que eu citei, O Mentiras Genuínas, da Nora Roberts, O Sete Maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid, e o Uma Vida e Tanto, de Emily Henry, cada um tem o seu perfil. Nora Roberts vai mais para um negócio de envolver um mistério sobre uma morte, então é uma coisa mais de suspense, assim, apesar de ter os seus momentos mais dramáticos. O Sete Maridos de Evelyn Hugo é dramático, a gente se envolver com aquele romance, uma coisa assim, a gente mergulha no mundo de Hollywood de fato. E Emily Henry não, Emily Henry continua sendo uma comédia romântica, continua sendo um livro leve. Então ela continuou com a sua personalidade, não tentou fazer imitar nada, emular nada. Ela conseguiu fazer o formato Emily Henry tem o seu formato, né? Ela escreve comédia romântica, então tem coisas que ela faz sempre nos livros, né? Como ela aborda o romance, então tem muita coisa assim um pouco mais leve, um pouco mais... Gosto muito dos diálogos, eu acho que ela escolheu as cenas porque eu venho de Lugar Feliz, né? Lugar Feliz ele tava o tempo todo se pegando, assim, do nada, eles não conversavam direito, nem nada. Nesse caso aqui, as cenas de pegação, as cenas mais sensuais e tal, elas são cenas que não se repetem, elas são cenas que ela aborda um ou outro formato diferente. E, tipo, são cenas diferentes, não são cenas copia e cola. Elas têm o seu lugar de acontecer e elas são muito interessantes na hora que acontecem, sabe? Então eu acho que ela conseguiu balancear bastante, sem necessariamente fazer um grande drama. Eu gostaria que fosse mais dramático, porque eu gosto do drama, mas ainda assim, quando a gente fala de Emily Henry, é isso que a gente espera e ela conseguiu cumprir o que ela se propõe como autora. Quando a gente vai ler Emily Henry, a gente busca um certo sentimento, um certo tipo de escrita, a gente começa a ler ou escolhe ler um livro da Emily Henry em um determinado momento porque a gente sabe que é isso que ela vai nos entregar. E eu acho que esse livro, com certeza, mostra de uma forma mais amadurecida como autora, justamente para ela escolher melhor as cenas, ela conseguir equilibrar, conseguir trazer a carga dramática, abordar e crescer os personagens nessa carga dramática para que as escolhas que eles fazem lá na frente tenham um porquê. Enfim, gostei muito, muito, muito desse livro. Eu vi algumas pessoas falando que acha que é mais do mesmo. Não acho que é mais do mesmo, eu acho que continua tipo de livro de Emily Henry, mas eu acho que o fato de ela ter trazido essas entrevistas, abordar outras personagens que depois vai impactar na vida da personagem, sem necessariamente ser só o casal, sabe? Não é só o casal que tá acontecendo ali. Então eu acho que ela inovou, ela amadureceu bastante. Inclusive, era uma coisa que eu tinha medo de, em Nem Te Conto, ela continuar mantendo o mesmo padrão e, tipo, ela não tem mais história pra contar. Só que eu acho que ela trouxe uma a mais, sabe? Justamente por ter essas entrevistas com essa outra personagem, não é só o casal. Então, isso traz uma profundidade, um pano de fundo melhor pra história acontecer, porque a motivação da protagonista não é apenas homem, entendeu? Então, não gira em torno daquele homem. Ela tem outras questões, tem ambição e tal. Então, isso é muito legal nesse livro. Gostei sim do livro, recomendo. E agora eu já tô... eu sei, a Emily Henry acabou de publicar um livro. Mas sim, eu acho que eu estou ficando viciada em seus livros e eu gostaria de um por ano, sim. Ai, gente, dá dó porque não tem mais livro dela pra ler, sabe? Então, agora a gente vai ter que esperar um pouco mais. Eu acho que talvez no próximo ela demore um pouco mais. Não sei se ela vai ter o gás pra publicar um ano que vem de novo. E eu tô curiosa para as temáticas que ela vai abordar nos próximos. Até comentei um pouco sobre isso também no diário de leitura. Porque ela vai amadurecendo as questões das personagens. Como eu disse, ela faz protagonistas mais velhas, assim, né? Eu acho que o fato de ela ter se não me engano, tendo 32, 33, ela meio que vai abordando coisas, certos pensamentos daquele momento da vida dela, assim. Então, as protagonistas vão amadurecendo nas suas próprias questões. Ela continua trazendo
Eu acho que a maior parte das protagonistas dela tem essa ligação com a mãe, que interfere ou a relação que ela teve na infância, ou que ela viu dos pais, reflete muito nas escolhas que ela faz atualmente, as protagonistas dela. Então ela continua trazendo isso, tem a ver com família, todos os personagens têm a ver com família, tanto a Margaret, tanto a Hayden, como a própria Alice, tem essas questões com família que refletem muito em como eles estão agindo naquele momento, sabe? Então, e ela, a Alice principalmente em relação à mãe, como ela enxerga a mãe, e como é a sua relação atual com a mãe, que é uma coisa bastante comum nos livros da Emily Henry, bastante comum. E eu acho muito interessante isso. Será que essa é uma questão que ela também tem e cada livro ela tenta abordar isso de forma diferente? Não sei. Enfim, gente, gostei bastante, recomendo o livro. Me contem nos comentários se vocês também gostaram. E se vocês quiserem companhia para ler esse livro, o Diário de Leitura já está disponível para os membros aqui no canal. Esse diário de leitura é dividido em 4 partes, que vai até determinado capítulo, então vai ter spoilers até determinado capítulo em cada vídeo, e eu destrincho tudo e você consegue acompanhar minhas reações conforme eu vou lendo o livro, né? Não só a conclusão geral. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijão, tchau!